Salve rapaziada, Boeb aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez essa reação analisei no vídeo do Casa das Rhymes, oh yeah, sobre o menino Limonado, o menino Lino. É um vídeo sobre ele e o vídeo tem o título de O Lino é uma aberração da natureza. Realmente. Vamos ver isso aqui, deixa o like, se inscreveu. Hoje eu vou trazer 4 vídeos, porque ontem eu só trouxe 2, tentando compensar aí. Ah, Boeb, mas tem dia que você não traz nenhum. Foda-se. Deixe o Boeb em paz, como eu já dizia aqui, Lua, tá ligado? Então família, deixa aquele like maroto. Eu vou trazer a semi-final do Coliseu que tá faltando ainda, e o vídeo do Moser MZ e o Fábio Braza pra vocês. E ó que esse vídeo nem monetiza, hein, tá ligado? Vai bora. O Lino é o melhor MC da geração? Como que alguém que rima tão pouco tempo conseguiu vencer tão rápido títulos dessa relevância? Será que ele vai reviver o Speed Flow, não só individualmente, mas pra cena em geral? Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, fica comigo porque nós precisamos falar sobre o Lino MC. Lino MC. Agora eu vou chegando na batalha, você sabe que eu vou te degolando, por isso que eu vou mostrando, por isso que eu vou matando e vou mostrando, meu mano, como que eu vou chegando, até porque eu mato bem. Você sabe que somente desopila é super nani, é super pânico, tá no gadinho da disciplina. Calma, que eu vou chegando, que rimo com a alma, você sabe que eu rimo bem. Eu não gosto desse tipo de speed, mas que ele tem uma dicção foda, ele tem. Você vai entender tudo. O carisma. Tem Esse é o carisma ViaCast do Lino, foi um dos mais engraçados que eu já vi nos últimos tempos. É doido, mano. Ele simplesmente não tem filtro nenhum, sem sacanagem, o moleque é resenha pura. Muita gente se pergunta como que é possível alguém que surgiu do nada de forma tão meteórica já tá brigando por coisas grandes, enquanto que tem muito MC que trampa durante anos, até consegue conquistar títulos grandes, mas não tem esse apelo do público, como é o caso do Lino, por exemplo. Mas nesse caso, nesse momento atual, a resposta pra mim parece ser bem simples. Ele tem todo o roteiro da jornada do herói muito bem construído. Verdade, eu não também tenho certeza se é de propósito isso ou não, mas ele mesmo sempre faz questão de evidenciar esse contexto, dizendo que rima faz pouco tempo, de que poucos meses atrás estava batalhando numa quadra de escola, e não tem nenhum problema em falar sobre isso, até porque é o mérito dele. Meu ponto é, querendo ou não, isso cria uma conexão até de forma inconsciente com o público, e mesmo ele tendo 18 anos, ele é bem pequeno e tem um rosto que vende, além de, claro, rimar muito pra idade. Sim. Tudo isso fez parte da receita para ele chegar onde ele chegou. Muitas pessoas podem falar que é panela, mas a gente precisa separar duas situações diferentes, que são uma panela quando o público tá completamente tendencioso e só grita pra um lado pra rimas que nem são tão boas, e uma boa vontade acima do normal por parte do público e mandar a vibe, onde o MC corresponde mandando também muito bem. Sim, isso eu enxergo que acontece. Depende. Rimas que se fosse em outro MC que mandasse, não iam ter tanto grito quanto tem pra ele. Mas isso é mais uma euforia da plateia pelo que ele fez em outras batalhas ou na própria edição, e eu não enxergo como algo que atrapalhe o resultado final. Até porque, como eu disse, na maioria das vezes, ele corresponde a esse apelo maior do público. E essa mesma vibe que ele levantou, muitas vezes também passa pro adversário, e sai uma boa batalha no fim das contas. Só que eu acho que um dos motivos de eu ter caído nas graças do público, entre aspas, é justamente ter como inspiração pessoas da velha geração e replicar isso nas batalhas, tá ligado? Porque quando eu assistia a batalha era o quê? Um de suporte, um de punch, um de suporte, um de punch. Não tinha tanto flow, não tinha tanto trap, não tinha tanto um Derek da vida. É porque mudou a estética agora de beat, vai mudando as estéticas de flow. E aí eu cheguei nesse espelhado de velha geração, pô, Refel do rap, o próprio Kant, tá ligado? Então eu cheguei replicando meio que esse estilo, tá ligado? Na nova geração, e isso foi meio que um baque. Diferença entre ser clichê e jogar o jogo. Existe uma diferença considerável entre mandar só rimas que já foram validadas e se manter numa zona de conforto e saber a hora certa de não ser muito complexo para ganhar o público de uma forma que não fique tão repetitivo. Eu vou dar um exemplo dessa pequena diferença que no final das contas muda completamente a percepção do público sobre o que foi dito, entre uma rima clichê e uma rima simples mais efetiva. Para contextualizar isso que eu tô dizendo, eu deixei 2 trechos de 2 batalhas onde o assunto era Gabigol e Flamengo. Então é um tema bem vasto que o MC pode correr para vários lados. Olha só qual foi o lado que o Black Panther escolheu correr. Essa ligação entre cheirinho e Flamengo é uma ideia bem batida que já foi usada muitas vezes, e pra quem batalha tá ligado que ele não precisou de quase nenhum esforço pra pensar nisso. Agora vamos dar uma olhada nessa outra batalha que entrou no mesmo assunto de Gabigol e Flamengo.
e o Apollo vai mandar a seguinte rima. Puta, eu lembro. Rascaeta, né? Não era essa daí não? Achei que era do Arrascaeta. Não é o fatality do ano, é do a Bigão, ideia né? fora da caixa assustadora, mas ele fugiu do clichê de uma forma sutil, usando uma ideia simples de fácil compreensão, mas que não se torna uma coisa muito batida. Tem muito evento que existe a necessidade dessas rimas mais clichês mesmo. Em festival, em evento muito grande que tem um público muito leigo, então não adianta o MC construir a rima do ano que ninguém vai entender nada. Mas no caso do Lino, por enquanto, ainda são batalhas de rua. Até cabem rimas mais batidas, mas você vai ficar marcado negativamente por isso. E se torna uma zona de conforto que só vai ser efetiva contra MCs medianos. Pra mim, os versos do Lino ficam numa linha tênue de complexidade, um pouco acima do que é considerado clichê, um ponto que fica da hora e não deixa a batalha mais do mesmo. Fala pra vocês, já. Quando é assim, eu pego a resposta do maluco e eu transformo em algo simples. Ele falou de NPC. Qual os bagulho que o NPC tá falando mais agora que virou meme? Obrigado pela rosa, foi eu consultei. Ele falou de café. Qual a primeira coisa que café te lembra? Mano, se fosse o Nicão, ele ia fazer. É porque café foi da plantação do rap que não sei o que. Eu já falei, professor Girafales. Eu não mando uma rima muito genial, um bagulho. Nossa, Nicão, não sou o Nicão. Dó, eu que tenho de você. Ré, pra onde você vai quando. Não sou o Nicão. Não sou. E nunca vou ser o Nicão na vida. Não consigo fazer as construções do Nicão. Cada um tem seu estilo, né? Acho da hora eu ele mando uma admitir rima isso. simples. Tem o estilo dele. Só que eu chego com aquele pique, chegando, falando o bagulho na cara, dando uma entonação. Cara, na verdade não é a rima que é simples. Pera aí. Não tem como, porque você eleva a vibe. É uma das Não é skills. impossível não gritar, mas é difícil não gritar. Speed Flow. Se a gente pegar principalmente o recorte da pandemia pra frente, dá pra dizer tranquilamente que a relevância do Speed Flow tinha morrido nas batalhas. A gente via um pouco da Levinsky, alguma coisa do Apollo, Não é que tinha morrido, mas né? nem se Mas já compara fala. com 2017 até 2019, quando a gente tinha, além desses dois, MCs como o Vini Nine, o Nadi, o Nicolas Walter, o M. Charles e o próprio Kant, que era o mais famoso da né? Tinha o modalidade. Nadi também. Querendo ou não, ajudou a moldar a estética da época, fazendo até com que quem não era familiarizado com essa forma de rimar tivesse que arrumar uma forma de se defender disso. E agora o Lino, em 2023, pega o Speed Flow do fundo do baú e faz ressurgir como uma fênix dourada no céu. Aí eu discordo. Sendo que outros MCs que surgem nessa mesma época que ele não vão por esse caminho. Então ele acaba tendo isso como uma parte da identidade dele de uma forma bem exclusiva. Como vocês viram no começo do vídeo, o moleque realmente tem uma dicção muito boa pra isso. É absurdo. A gente sabe que na prática, passou da terceira palavra, o público já tá gritando. Mas ali no estúdio deu pra ver que ele manja mesmo. Eu não acho que um MC sozinho consiga trazer de volta toda aquela influência que teve no passado. Consegue. De ter até saturado. Consegue. Mas é da hora a gente ver como a vida útil de uma coisa que eu mesmo pensava que nunca ia voltar, pode do nada tornar a ter relevância e agradar o público mais uma vez. Dá pra entender o porquê voltou. Eu ser o melhor MC da nova geração, tenho que ser honesto. Sou nem ferrando que eu sou o melhor da nova geração. Nem ferrando, eu não sou o melhor da nova geração por sobra. Eu não acho que ele é o melhor, mas ele é um dos melhores. Vários MCs melhor que eu da nova geração, mano. Vários. O Nicão é filho da mãe porque ele tem... Vocês não sabem, o Nicão ele tem 50 anos, é que ele usa produto Ivone, mano. Nicão, Derek, Black Panther. Mano, pra mim esses moleque tudo é em termos de rima... na minha humilde opinião, é melhor que eu. Eu acho melhor que o Derek e o Black Panther, o Lino. Reconhecer que eles são... O Unicão eu acho um pouco inferior. É um que me faz querer evoluir na mas que o Derek e o Black Panther, o Lino é melhor. Mas ser melhor do que eu. Mas não que isso seja demérito. Separar gerações no freestyle é uma coisa complicada. É difícil. Porque às vezes o MC rima 5 anos e vai hypar muito tempo depois. E acaba ficando conhecido como daquela época. E não só isso. Como eu também disse no vídeo do Black Panther, esse negócio de melhor também é muito relativo. A gente tem vários aspectos e contextos diferentes, onde cada um vai ser melhor naquilo que treinou mais ou numa característica natural específica que fez o MC X ser melhor que o Y, mas dito isso, via de regra, por mais que ele mesmo diga que não, eu vejo sim o Lino brigando de igual pra igual, não só com os da nova geração, mas acredito que ele vai continuar incomodando a cena em geral. E pra quem discorda, os títulos estão aí e não deixa a gente mentir. O moleque vindo do anonimato e ganhando as duas maiores do Brasil, esse pack deve ser até num tempo recorde. Mas qual que é a tua opinião sobre o Lino? Ele é de fato o melhor da geração? Ele tem um futuro promissor ou a gente ainda precisa ver um pouquinho mais pra tirar alguma conclusão? Será que é possível ele trazer o Speed Flow de volta? Deixa tua opinião aí nos comentários. Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e valeu! Cara, só uma coisa. Vendo aqui, eu sei que tudo é opinião, tá ligado? Eu vou falar um pouco mais técnico aqui, alguns quesitos. Mas tem alguns erros de questão temporal aqui, do que veio de sequência, enfim, mas eu já falo sobre isso. Mas, cara, vamos lá, falando rapidamente do Lino primeiro. É um moleque muito legal, muita gente boa, muito talentoso, esforçado, entendeu? Moleque humilde, pé no chão,
tá ligado? E isso já me deixa um pouco feliz, porque do tempo que eu comecei a rimar até hoje, eu vi muita gente chegar no topo e cair depois porque não tinha o pé no chão. Eu provei um pouco disso em uma escala menor. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Qualquer coisa, quando você sobe um degrau na vida, se você não for... Tipo assim, se você não conseguir ser filtrado naquilo ali, se não tiver focado, não tiver ninguém te passando uma visão, você vai cair uma hora ou outra. Então, tipo assim, em qualquer coisa, pode ser uma coisa idiota. Às vezes o cara ganhou uma batalha na quebrada dele. Pra ele, isso daí já é como se fosse ganhar a aldeia, saca? Então não necessariamente se remete ao que você conquistou, né? Mas o degrau que você subiu. E no meu caso, eu vou dar o meu exemplo. Eu não tinha instrução, tá ligado? Eu andava com muitos moleques da minha geração, Big Mike, Salvador, Apollo, Basque, Milhouse, Coyote, Felipe, tá ligado? Renanzinho, vários moleques da minha geração ali, nós colávamos em várias batalhas, tá ligado? Yonggi, e... Tipo assim, nós sempre ficávamos muito felizes quando a gente via um dos nossos ganhando, tá ligado? Só que a gente não tinha muita instrução dos caras mais antigos. Os caras mais antigos tinha ali um ou outro que eles gostavam, e era muito separado, tá ligado? Eu não sei se a geração anterior à minha já era assim, mas os antigos, no geral, antes de mim, eles não passavam tanta visão assim, tá ligado? Sendo bem sincero. Era uma ou outra vez que você trocava uma ideia com os caras, mas eles não passavam toda a visão porque eles também não tinham essa visão pra passar sobre hype, visibilidade, tá ligado? Eles não tinham. A aldeia surgiu em 2016. Eu e a minha geração é 2016 e 17. O próprio Breno, JP, a mesma geração que a minha também. Então, tipo assim, não teve ninguém antes pra explicar pra gente como é que funciona o hype. Que antes disso não tinha hype em São Paulo, tá ligado? O hype mesmo de São Paulo foi na aldeia. Os hypes anteriores foi Museu, Tanque, tá ligado? Próprio Nacional, antes de 2016. O hype em São Paulo começou em 2016. Então, tipo assim, quando eu falo hype, eu falo muita visibilidade. Então, o que acontece? Não teve essa instrução. O Lino e muitos dessa nova geração conseguem ser instruídos, tá ligado? Pode parecer que não, às vezes eu pareço um pouco chato, pareço um pouco saudosista, mas eu sempre tento lutar contra essas coisas, tá ligado? É porque eu insisto em falar coisas que a maioria não quer falar. E de certo ponto, mano, eu sei que isso também tem um efeito. O próprio Lino me agradeceu no Ana Rosa, tá ligado? Falou, pô, valeu por falar os bagulho lá, web, não sei o que, não. E eu não fiz isso esperando agradecimento dele ou algo do tipo, mas eu sei que de certo ponto entrou na mente dele e ajudou de algum jeito, tá ligado? Porque a minha geração foi a geração da transição, tá ligado? Do mesmo jeito que a geração que começou na pandemia é uma geração de uma outra transição, saca? A minha geração é a geração de transição de cena sem hype pra cena com hype em São Paulo. Então é muito estranho, a gente não teve as instruções devidas. Consequentemente, muitos da minha geração provaram o hype rápido demais e caíram, outros provaram e se consolidaram, e outros não provaram até hoje, tá ligado? E eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu mandei aquela batalha contra o Jaya lá, mano, naquele momento, naquele pequeno momento em São Paulo, quando eu batalhei contra o Jaya em junho, se eu não me engano, eu era a pessoa mais hypada de São Paulo naquele momento, de batalha. Naquele momento, que durou tipo 15 dias aquilo. Eu fui convidado pra rimar não sei aonde, os vídeos do Facebook batendo mais de 4 milhões, tá ligado? O bagulho tava estourando de visibilidade, eu tava no rank da aldeia, só web, todo lugar que eu ia os caras me confirmavam. E, mano, eu não tinha instrução, tá ligado? Aquilo, de certo ponto, entrou na minha mente e me derrubou, mano. Porque eu, por exemplo, quando ia rimar nas outras... Na aldeia na semana seguinte, eu ia com qual cabeça? Eu tô no ranking, foda-se, eu bati no Jaya, foda-se. E não porque eu era uma pessoa egocêntrica, mas porque aquilo entrou na minha cabeça, sem eu perceber. Então eu me coloquei numa zona de conforto. O que aconteceu? Depois que eu perdi algumas batalhas, eu caí fora do ranking. E não voltei pro ranking, demorou, tá ligado? E aí depois disso, tipo assim, veio o regional, eu tive várias quedas, várias sequências da minha vida que me impediram de rimar. Então assim, às vezes é uma oportunidade. Eu tive uma oportunidade foda, e por não ter ninguém pra me instruir na hora, eu mesmo me perdi na minha oportunidade. E depois, outros fatores que não tem a ver com batalha, me tiraram um pouco da cena de batalha. Saca? Então eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos porque eu não quero que aconteça muitas vezes com outras pessoas o que já aconteceu comigo. E esse exemplo meu é um exemplo bosta ainda. Eu provei do hype ali por 1 ou 2 semanas. Tem gente que provou do hype por muito mais tempo e depois caiu no esquecimento. Vocês entendem o que eu digo? Então, tipo assim, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Por isso que sempre que eu posso eu falo com os moleques da nova geração. Eu falo aqui, eu tento instruir, eu tento passar uma visão, porque é a experiência de já ter se fudido nesse sentido. Sem falar que no meu caso ainda era uma proporção menor. Imagine uma proporção maior. Quanto mais alto você subir, depois se você cair, ó,
É muito pior, mano. É muito pior. Eu vou dar o exemplo do Prado. No caso do Prado não foi o exemplo do hype, mas foi o exemplo da conquista, do mérito. Ele era dito como a cara de São Paulo, o melhor de São Paulo, o melhor do Brasil, o cara que ia trazer o nacional pra São Paulo. Quando ele perdeu o regional, ele simplesmente, cara, desabou, mano. Vocês viram que o Prado, tipo, sumiu, assim. Ele ficou um puta tempo sem conseguir rimar de novo, não se sentia mais bem. Com o próprio Guri a mesma coisa, até que ele desistiu do Nacional esse ano pra não passar o que passou no ano passado. Então, assim, pode ser qualquer coisa, pode ser desde visibilidade, a uma posição no ranking, a um título, a uma conquista, a um pequeno ato. Então tem que ser pé no chão, por isso que é muito importante sempre ouvir as pessoas que estão antes de você e as pessoas que estão depois de você também. É importante você ouvir a geração que veio antes e a geração que veio depois. E se eu sou a geração atual? Aí você tem que ouvir mais ainda a geração que veio antes de você, porque ainda nem tem ninguém pra você instruir. Por isso que no caso do Lino é muito difícil, porque ele tem poucos meses de batalha, então não tem geração mais nova que ele. Não tem ninguém que veio depois dele, assim, tá ligado? No máximo, talvez o Nicolas ali, que eu acho que deve ter o mesmo tempo de batalha que ele, alguns meses, mas vocês entendem o que eu digo? Então, tipo assim, é muito difícil esse tipo de situação. É muito importante o Lino ver as coisas que aconteceram e não seguir os mesmos passos negativos. Por isso que talvez ele tenha conseguido ganhar títulos tão rápido, tá ligado? Por isso que talvez ele tenha conseguido ganhar carisma. Porque ele tá fazendo justamente o que tem que fazer. Ele não tá cometendo os mesmos erros que os anteriores cometeram. E isso que se chama evoluir, mano. Tá ligado? E isso vale pra tudo, mano. Isso vale pra tudo. Os MCs da minha geração cometeram alguns erros e depois aprenderam com os erros da antiga geração e seus próprios erros para não cometer mais erros. E assim vai indo, vai indo. Cada hora vai ser uma coisa diferente. E daqui a um ano, a geração que vai vir um ano depois dessa aqui que é a do Lino, vai fazer coisas diferentes do que o Lino tá fazendo. Então a tendência é sempre mudar, evoluir, tá ligado? Então é muito importante ter essa base consigo mesmo, tá ligado? Sobre o Lino em si, cara, por que ele hoje em dia tá hypado? Por que ele viralizou tanto, todo mundo gosta tanto dele? É uma soma de fatores. Que nem eu já disse, ele é um moleque humilde, ele é uma pessoa pé no chão, tá ligado? Ele não é egocêntrico, ele é na dele, tá ligado? Isso já dá 500% de vantagem pra ele. E isso, na verdade, vem muito sobre uma pureza de tempo de batalha. E qual que é a fita? A grande parte dos MCs, quando começa a batalhar, é desse jeito. Tá ligado? Mas isso é o jeito da pessoa, ela não muda depois de um tempo. Não é que ela muda, mas ela começa a aceitar e ser menos tolerante a algumas coisas. E às vezes você se portar de um jeito sério, de um jeito rígido, de um jeito mais, digamos assim, seco em algumas ocasiões, pra muitos é visto como desumildade. Só que não é, tá ligado? Às vezes quando, por exemplo, o JP pega o microfone e fala: família, não vou tirar foto agora porque eu tenho que ficar aqui no meu canto me preparando pra batalhar. Isso passa como desumildade. E aí, por exemplo, se o Lino pegar o microfone e falar: família, eu vou tirar foto com todo mundo. Nossa, ele é o mais humilde do mundo. Mas por que o Lino, por exemplo, falaria uma frase dessa? Um exemplo, só um exemplo. Tô falando que eles fizeram isso de fato. Porque ele não tem o tempo de batalha suficiente pra entender que isso é uma coisa que pode atrapalhar ele muitas vezes. Isso é só um exemplo. Então, assim, algumas malícias, algumas questões que o Lino ainda não tem, é porque ele não tem o tempo de batalha pra ter. E eu não tô falando de você ser sem educação, se você ser um otário. Isso aí não, isso aí é da pessoa. Isso aí não é tempo de batalha que vai definir. Mas às vezes alguns pequenos comportamentos são vistos como desumildade, só que na verdade não são. Faz parte da profissionalização do MC e do tempo do MC, a bagagem dele, tá ligado? O lance, por exemplo, de um MC comemorar quando ele ganhou um round, isso é uma coisa que o MC ele só faz geralmente quando é o round da final de uma batalha que ele quer muito ganhar. Vocês podem ver que o Lino, em várias batalhas que ele participa, ele comemora quando ele ganha um round. Isso é uma coisa normal de um MC que tem pouco tempo de batalha. Então, por que o Lino ele tem toda essa questão em torno dele? Porque ele é um MC iniciante, só que com um nível alto. Então, ele tem as vivências de um iniciante, ele tem os comportamentos de um iniciante, ele se porta como um iniciante, mas ele rima como um cara de alto nível. Por isso que é uma coisa diferente. Ele tem os 3 jeitos de uma pessoa que tá rimando há pouco tempo, só que ele rima pra caralho. E isso é muito raro, saca? Isso é muito diferente. Porque geralmente o cara, quando ele tá nesses pequenos trejeitos que o Lino demonstra hoje em dia, o cara geralmente não rima bem, porque tá começando. Então pode ver, o cara que começou a rimar, ele sempre, tem aqueles trejeitão mais afobadão, engraçadão, pá, humilde, pega o microfone e fala: não vou desistir, que não sei o que, só que não rimou bem. No caso do Lino é o contrário. Ele faz tudo isso, só que rima bem. Então é uma mistura de um nível alto com comportamentos iniciantes. Isso traz uma espécie de carisma que cativa a plateia.
E eu posso afirmar que isso porque eu fiquei observando bastante, mano. Eu vi vários vídeos do Lino depois que ele começou a dar uma viralizada. Falei, deixa eu entender, mano. Porque, tipo assim, é importante a gente estudar coisas diferentes. E no caso do Lino foi uma espécie de fenômeno, entre aspas. Foi uma coisa diferente, foi uma situação atípica. Então eu parei pra reparar e falei, mano, o que acontece aqui? E eu comecei a prestar atenção nos vídeos do Lino e de fato é exatamente isso. Façam essa análise que eu fiz. Vejam vários vídeos do Lino e percebam que ele tem comportamentos de uma pessoa que de fato é iniciante. Porque ele é iniciante, ele tem pouco tempo de batalha. Só que ele não é iniciante rimando. Ele é iniciante em todo o resto. Mas rimando ele não é iniciante. Saca? Ele rima de um nível alto. Então isso é muito curioso. É um comportamento bem atípico. E, bem, não é somente por isso, mas a soma deles ser uma pessoa humilde, com esses 3 jeitos de um iniciante, mas com rimas de nível alto, mais ser um cara carismático, ter uma dicção boa, tá ligado? E toda essa jornada do herói que o ZK falou, eu concordo, tá ligado? Teve até um cara que falou, que a gente postou os flyers de One Piece, e falou, pô, o Lino é igualzinho o Luffy, né? Monk de Luffy. No caso, Monk de Lino, né? Porque é um cara que veio do nada ali, chegou batendo nos maior e foi crescendo e foi ganhando e foi cativando as pessoas, igualzinho o Luffy, né? Então os caras estão falando que o Lino é o Luffy, né, mano? E pior que tá engraçado, mano. Parece mesmo a jornada, assim, o comecinho da jornada do Luffy, né? E, cara, é justamente isso, é o carisma, é o como ele conseguiu cativar, tá ligado? Então é uma soma de fatores que fez o Lino aí estar desse jeito. E eu não tô falando isso pra amenizar ou diminuir o nível do moleque. Não, mano. Eu só tô aqui realmente pra entender, porque pessoas rimando bem, todos os dias a gente vê. Não é só o Lino que rima bem. Pessoas rimando bem tem um monte. Não foi somente a rima que fez o Lino viralizar. Foi a soma de vários fatores. Se fosse somente a rima, ele não teria viralizado. Você pode ter certeza. Não é somente rima. Tem até aquela frase, né? Rimar é a parte mais fácil. Porque de fato, mano, não é a rima, cara. A rima ela é um fator. O que faz o cara hypar não é a rima. Isso é meio até triste a gente pensar isso, né? Pô, as pessoas tá rimando pra caralho e não hypa. Eu vou dar um exemplo aqui, mano. Tubarão, mano, um dos melhores MCs do país, rimando em alto nível há 6 anos. E ele não é um cara hypado. Tubarão, saca? Big Mike, campeão nacional, rimando muito há anos. E tem menos hype que a maioria dos caras que não rima 10% do que ele rima, tá ligado? Então assim, não se trata necessariamente de rima. Se trata de um conjunto de coisas, tá ligado? Às vezes uma estética, um modo de falar, um carisma, um jeito como ele se porta, o modo como as pessoas te veem, às vezes até o seu vulgo faz diferença. Então assim, é um conjunto de coisas, saca? É um conjunto de coisas. Ah, então você tá dizendo que o moleque não rima bem? Não disse isso. O moleque rima bem, ainda mais pelo tempo de batalha que ele tem, tá ligado? Então assim, é uma soma de fatores que faz o Lino ser o que ele é hoje. Mas assim, a principal skill dele, no meu entendimento, é a voz dele. Ele tem uma voz boa de escutar quando rima, tá ligado? Ele quando conversa tem uma voz normal, mas quando ele rima a voz dele sai de um jeito muito forte, de um jeito rasgado, é uma voz potente, saca? E isso é o que muitas vezes é o que mais cativa, tá ligado? Por que quando a gente escuta um cantor ali de, sei lá, rock, pop, que seja, até sertanejo, qualquer estilo musical que às vezes o cara precisa subir um pouco mais as notas musicais ali, ele precisa subir como é que é o nome agora? Eu esqueci. Quando o cara precisa fazer ali uma nota muito alta, tá ligado? Por exemplo, sempre do Freddie Mercury, do Michael Jackson, enfim. Por que cativa? Claro, tem o pacote completo, mas a voz é o principal. A voz do cara chega num nível absurdo. Por isso que quando você vê aí, por exemplo, os covers do Michael Jackson, né? Os caras que dançam igualzinho o Michael Jackson, é exatamente igual o jeito de dançar. Só que na hora que o cara começa a cantar, você fala, não é igual, saca? A voz é uma das coisas que mais cativa, tá ligado? A voz é o principal, mano. Ela entra no seu ouvido de um jeito que te toca, tá ligado? E te arrepia sem ter explicação. Não existe explicação do porquê que a voz arrepia. Alguns físicos vão falar que existe uma explicação, que é da frequência, que entra de um jeito que não sei o quê. Cara, isso é explicação técnica, mas o porquê que uma voz te arrepia quando você escuta, não tem explicação. É uma coisa sua, tá ligado? Às vezes uma voz de um anime, de uma cena te arrepia. Às vezes uma voz de um filme te arrepia, tá ligado? Qualquer coisa do tipo, mano. São pequenas frases, às vezes, tá ligado? E, tipo assim, não dá pra explicar. Isso é uma coisa que não tem explicação. Então o principal motivo, a principal skill do Lino é a voz dele. A voz dele é uma voz forte, uma voz marcante que dá gosto de ouvir. Então quando você escuta a voz do Lino rimando, aquela coisa rasgada assim, não sei o que, é uma voz que te prende, você fica caralho. E aí, somado a isso, ele tem outras skills que melhoram, que é a presença de palco, a dicção, o flow,
o carisma. Então, assim, o principal gira em torno da voz dele. Eu vou até fazer uma comparação com o Abdala. No caso do Abdala, porque aí não é uma voz que te cativa, mas é uma voz atípica. Então o pessoal ficava Abdala. Mas as outras skills dele não estavam tão boas. Por isso que o Abdala tipo, ficou hypado, mas depois teve uma quedinha, né? Pode ver que deu uma baixada no hype do Abdala agora. Porque ele não compensou com outras skills. Se o Lino só tivesse a voz também, ia subir e ia cair depois. Só que o Lino compensa com outras skills também. Então ele consegue manter a principal skill dele, digamos assim, em alta. Porque ele compensa com outras, né? Então é o principal fator pra mim que faz o Lino ter o que tem hoje, assim, a visibilidade, é a voz dele. Ele tem uma voz muito da hora de ouvir quando rima, tá ligado? Uma voz potente. O lance do Speed, só explicando rapidamente, às vezes pra quem não entende, Speed Flow é um mecanismo pra você dobrar a quantidade de coisas que você vai falar, tá ligado? Você fala mais rápido. Você fala mais rápido, consequentemente você consegue falar mais. Pra isso que serve. Só que no mesmo período de tempo, né? 4 versos. Em vez de você rimar desse jeito aqui assim, ó, você rima tipo... Você vai rimar... Imagina que é o contrário, né? Você vai falando mais palavras pra demorar mais pra você chegar no final. Então, tipo, ó... Até porque, mano, você sabe que eu improviso e agora, mano, eu vou ter que te matar. O cara sabe. Até porque, mano, você sabe que eu improviso nessa fita agora, mano, eu vou ter que te explicar porque enquanto eu tô te batendo nessa fita eu tô desenvolvendo e é por isso, mano, que eu vou ter que te matar. Tá ligado? O tempo que ele enrola pra chegar no fim da estrofe é maior, só que ele fala mais rápido. Então é o mesmo tempo. Só que ele fala mais rápido pra poder encaixar nesse tempo. O cara tem 10 segundos pra rimar. Ele vai rimar na velocidade dobrada. Só que ele vai falar no mesmo tempo. 10 segundos. Pra isso que serve o Speed Flow. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas esquecem o porquê que serve o Speed Flow. Acha que é somente falar rápido. Não, se você falar rápido e falar no final a mesma coisa que você falaria sem o Speed Flow, não vale de nada. Você só falou um monte de palavra aleatória pra rechear ali, parecer que você foi foda. Mas não, falar rápido não é difícil. Fala rápido, com coesão, dicção, respiração correta, punchline e criatividade, métrica, flow, aí é legal. Agora só fala rápido pra falar rápido eu falei aqui. Que bosta, hein? E eu tô desmerecendo o Lino por isso? Não. Novamente, o Lino, porque que ele é diferenciado? Voz muito boa, dicção muito boa, criatividade e carisma. Então ele tem skills que deixam o Speed Flow dele bonito. Ah, então o Lino que trouxe o Speed Flow de volta? Não, o Speed Flow nunca se perdeu. O que aconteceu é que o Speed Flow caiu em relação a as pessoas olharem e falarem, nossa, como é difícil fazer isso. Só que aí que tá, o Lino não reviveu o Speed Flow. O Lino tem a imagem dele construída agora, a um ponto de que todo mundo gosta dele. Então qualquer coisa que o Lino fizer vai ser mais bem vista. Esse que é o ponto. Não é que o Lino trouxe de volta o Speed Flow, as pessoas voltaram a gostar de Speed Flow. Não, é porque é o Lino que fez. E o Lino tá com uma imagem muito boa. Então o fato do Lino estar rimando bem, ser carismático, ter uma voz boa, dicção boa, quando as pessoas escutam o Speed Flow, mesmo que elas não entendam nada do que o Lino falar, elas vão gritar porque é o Lino. Esse é o mesmo fator que acontece quando a gente tem uma pessoa com mais hype e manda uma punchline, uma pessoa sem hype manda a mesma punchline e não tem grito pra pessoa sem hype. Ah, então você tá falando que o Lino é hypado? Cara, é porque... eu não gosto dessa palavra hypado, porque parece que tá desmerecendo a pessoa, né? Mas... por mais que faça até uma inversão de valores, né? Mas não é isso. É porque o Lino tá no hype do momento. As pessoas gostam dele. Então qualquer coisa atípica que ele fizer, ou pelo menos diferente do padrão, porque Speed Flow se tornou diferente pelo fato de que poucas pessoas fazem, porque não é difícil de fazer. Tá ligado? O lance do Speed Flow é que se tornou uma coisa banalizada porque a maioria faz falando nada. E o Lino não se exclui disso. O Lino também não mandou um super Speed Flow na batalha até hoje. O lance é que no caso dele, é ele fazendo. Então as pessoas gostam de ouvir porque é ele. Se subir 2 pessoas no palco e fizer o Speed Flow, ele vai ter grito, essa outra pessoa não. Então ele reviveu uma ideia por causa dele, mas não é que ele reviveu. O Speed Flow sempre teve aí. O Medina, desde que eu conheço por gente, sempre mandou Speed Flow. O Apollo sempre foi um monstro no Speed Flow. E muitos outros MCs. Então o Speed Flow sempre esteve aí. O lance é que o Lino, a imagem dele causou a impressão de que ele reviveu o Speed Flow porque a imagem dele tá em alta. Entendeu? É uma questão lógica. Tipo assim, se você pegar um cara muito hypado e mandar ele fazer uma coisa que tava morta, entre aspas, as pessoas vão falar, nossa, ele reviveu. Mas na verdade a coisa sempre esteve ali. É porque ele é uma pessoa com visibilidade fazendo isso. É o famoso utilizar da visibilidade por uma coisa que às vezes as pessoas não estão dando atenção pra quem está sem visibilidade. Então é por esse motivo que eu vejo que o Speed Flow agora, o pessoal tá gritando de novo. Só que na verdade, tipo assim,
não estão gritando de novo. Estão gritando, por exemplo, pra MCs que muitas vezes ficaram famosos por isso ou porque tem uma visibilidade. Por exemplo, o Apollo arranca grito com o Speed Flow, a Levinsky arranca grito com o Speed Flow, o Kant arranca grito com o Speed Flow e o Lino arranca grito com o Speed Flow. Mas e os outros? Por pra pensar nisso? A grande maioria dos MCs que mandam Speed Flow não arranca grito. Ou seja, a plateia entende que o Speed Flow não é um mecanismo difícil de ser feito, e os MCs também entendem isso. Só que muitas vezes a gente grita pela pessoa e não pela rima, porque a gente gosta da pessoa. Então assim, isso não é uma culpa do Lino. O Lino só rimou do jeito dele, ele sempre fez Speed Flow, tá ligado? O lance é que é involuntário. Você grita pra uma pessoa que você gosta. É igual o Brenos fazendo Flow Detroit. Tem 1 milhão de pessoas que faz Flow Detroit. Quando é o Brenos que faz, dá muito mais grito. Vocês entendem? Então é nesse sentido que eu tô querendo dizer aqui a parada. E também um fator que é muito importante é que essa transição aí dessa geração TikTok que veio aí, né, nessa onda do Detroit, não sei o que, eles são tarados por flow. Então eles nem entendem nada que tá falando, se pra mandar a rima mais pica do mundo, os caras não vão gritar. Agora se você chegar fazendo um speed flow, um flow Detroit, um flow picotado, um flow nada a ver, acertar um drop de beat, os caras vão ter um orgasmo, tá ligado? Então assim, também tem esse fator que pega um pouco. Melhor da geração? Cara, eu acho que não dá pra gente afirmar isso, mas também não dá pra gente negar, porque precisa de mais tempo. Precisa de mais uns 6 meses, tá ligado? Mas eu nem vejo o melhor da geração no sentido de, tipo assim, os caras comparando com o Nicão, com o Black Panther, com o Derek. Não, mano. Ele é uma geração depois ainda. O Derek, o Black Panther, o Nicão, o Lil V, o Billy, o THM, todos esses daí são uma geração antes da do Lino. O Lino já é uma nova geração, tá ligado? Então quem que é a geração do Lino? O Nicolas, que é aquele menorzinho que começou a rimar, o Vitinho 13, tá ligado? Essa geração do Lino é uma geração mais recente, tá ligado? O Ryu, que é aquele outro menorzinho, e é até engraçado que a grande parte das pessoas da geração do Lino é tudo os pitiquinhos, né? Os moleques de 14, 13 anos. Deve ter outros também que eu não tô me lembrando, mas a geração do Lino é essa. Então se for comparado a essa, pode dizer que ele é o melhor da geração. Se for comparado à anterior, que é Billy, Lil V, THM, Nicão, Black Panther, Derek, aí tem alguns que eu acho ele superior, alguns que eu acho inferior. Mas pra mim eu já vejo o Lino como uma nova geração, tá ligado? Eu não vejo ele como uma geração ali, transição pandemia, pós-pandemia. A gente já tá em 2023, pandemia acabou em 2021. Já passou 2 anos aí, família. Não dá pra falar que a geração que surgiu esse mês agora é a mesma de 2021. Não é. Entendeu? Não é a mesma geração. É porque às vezes a gente põe essa geração comparada ao que a aldeia diz como geração. Mas não é, tá ligado? A geração é no máximo uma transição de um ano ali, tá ligado? Passou de um ano, já não é a mesma geração, tá ligado? Por isso que os MCs de 2016 e 2017, você põe ali, ó, JP, Breno, Zeu, Big Mike, Basque, Apollo, Salvador, Felipe, Milhouse, tá ligado? Todos esses moleque, seja 2016 e 2017, isso é tudo a mesma geração. Agora, a tendência é cada vez mais as gerações serem períodos mais curtos, porque novas coisas vão acontecendo, saca? Então é diferente. O lance do tempo, o moleque conseguiu fazer coisas num tempo muito curto. Cara, isso é até bom, é uma lição de vida, porque a gente entendeu com uma coisa que eu já venho falando há muito tempo. Cada um tem o seu tempo, velho. Cada um tem o seu tempo, mano. Já que o Lino é o Luffy, então pega aí a lição do próprio Gold Roger, né, cara? Todos têm o seu tempo de brilhar. Isso é fato, mano. Isso é uma frase que é um fato, cara. O Magrão demorou 10 anos pra hypar. O Salvador demorou ali 3 anos, tá ligado? O Brenos demorou 6. O JP demorou 5. O Lino demorou alguns meses. Ué. Existe a fórmula do sucesso? Não, mano. Cada um tem o seu tempo, tá ligado? A Levinsky, cara, é um dos melhores, é um dos exemplos que eu mais gosto, velho. A Levinsky rima há muitos anos já, tá ligado? Colava na aldeia, mano. Desmereciam pra porra, tá ligado? Ela até chegou a ganhar uma aldeia antes da pandemia. Ninguém ligava pra Levinsky, tá ligado? Todo mundo desmerecia ela demais, mano. Ela se reinventou, mano. Ela veio muito forte ali na época pós-pandemia, ali Aldeia Studio. Chegou chegando, mostrou pra que veio e se refez por completo, mano. Então, às vezes, você que tá vendo esse vídeo, você que é um MC, que teve o seu momento de glória e depois caiu, ou que ainda não teve o seu momento de glória e acha que já era, cara, não tem isso. Não existe limitação pra ninguém, mano. Não existe limitação pra ninguém. E eu não me excluo disso, não. Eu ou qualquer outra pessoa. Cara, você que rimou em um momento, hypou, depois caiu. Você que não hypou ainda. Você que tem muito tempo de batalha. Você que tem pouco tempo. Foda-se. Todos têm como conseguir a parada, mano. Todos, mano.
De verdade mesmo. Tudo é possível, cara. Tudo é possível, mano. Quanto mais tempo eu tenho de batalha, mais eu consigo enxergar isso. Tá ligado? Tudo é possível. Eu jamais imaginei que eu chegaria a 6 anos de batalha. 6, 7 anos de batalha. Tá ligado? Eu lembro quando eu comecei, eu falava, mano, onde será que eu vou parar com isso aqui? Tá ligado? Aguarde. Aguarde. Então é só isso que eu digo em relação ao tempo. Não se prenda ao tempo que o Lino conseguiu, ao tempo que o Magrão conseguiu. Entenda que todo mundo tem o seu tempo. E é muito curioso. Você nunca sabe quando, nem onde, ou como você vai conseguir virar essa chavinha da visibilidade, do hype. Mas se você desistir, você nunca vai conseguir. Se você persistir e caminhar do jeito certo, uma hora vai. Mas você não sabe como, nem quando, nem onde. Entendeu? Ou vocês acham que o Brenos, no começo desse ano, durante 6 anos pensou, cara, eu vou chegar em janeiro ali na Batalha da Leste, quando alguém botar um Detroit e vou fazer um flow de louco que vai viralizar no TikTok e aí eu vou ficar hypado. Vocês acham realmente que o Brenos pensou nisso? Vocês acham que o Abdala, quando fez aquela voz dele, pensou nisso? Vocês acham que o Schuller, quando fez aquele jeito de rimar dele, ele pensou isso? Quando o Samuel fez o Afrobeat na aldeia, ele pensou nisso? Não, mano. Todos só viveram, só rimaram do jeito que queriam. E as coisas aconteceram. Com o Lino não é diferente. Entendam isso, tá ligado? Panela. Cara, esse vídeo tá longo, mas é porque é muito assunto importante. Panela. O assunto panela, cara, eu acho que sim, é mais um fator que eu tava falando do Speed Flow. Por que gritam pro Speed Flow do Lino? Pelo fato do carisma. Gostam dele, então gritam pra ele. Se outra pessoa fizer a mesma coisa que o Lino fez, não vão gritar, porque já criaram uma simpatia pelo Lino. Ah, então isso é panela? Claro, se o moleque não tivesse rimando nada, poderia ter uma panela ainda. Mas o fato dele rimar muito, isso potencializa a tendência dele ganhar. Então você soma ali um favoritismo com o fato dele que ele rimar muito, ajuda. Mas não é culpa dele também. Porque eu sempre falo, panela não é mérito, é consequência. Enfim, por que ele ganha, tá ligado? O estilo, ele falou que ele se baseou muito no estilo antigo. Isso eu discordo dele, cara. Eu não acho que ele se baseou no estilo antigo. Pelo contrário, cara, eu acho que ele se baseou num estilo muito mais sobre o básico. Que não é o estilo antigo, tá ligado? O básico no sentido do que ele tá abordando. Ele mesmo disse isso. Só que ele recheou com outras skills, mano. Ele tem o flow boa, a dicção boa, a presença boa, a entrega boa, tá ligado? Então ele tem outras skills que compensam. Ele não é um cara que complexa as rimas dele. Mas ele faz um enfeite muito bom. E isso é uma habilidade. Isso não é desmerecimento nenhum. Em nenhum momento a gente tem que definir que o que conta mais é só rima. Não. É rima com outras skills. Se você mandar só rima, sem flow, sem métrica, sem nada, também não vale. Tem que equilibrar. Isso é uma lição até pra mim. Eu mando muita rima foda. Só que eu não equilibro. Eu não tenho o melhor flow do mundo, a melhor dicção do mundo. E eu tenho essa consciência. São coisas que eu preciso equilibrar. Tá ligado? Então assim... Mas qual que é a diferença? O que pega um pouco, que deixa muito MC chateado, é que às vezes ele tem déficit em algumas skills e tem muitas skills avançadas. Só que essas skills avançadas que ele tem não são as comerciais. Não são as que vendem. Quais são as skills que vendem? Flow, presença de palco, entrega. Saca? Isso é o que vende. Então se o cara não tiver essas 3 skills, mas tiver métrica, punchline e gancho, por exemplo, improviso foda, isso não vende. Isso sem isso aqui não vende. Saca? Quando você junta isso com isso, você vira o JP. Entendeu? Então é uma questão de lógica. É meio escroto falar desse jeito, até parece que é tudo um joguinho, que é uma soma de poder, de matemática. Mas na prática mano. Na prática tá ligado? E enfim, acho que é isso. Falei tudo que eu precisava falar aí. Lino é um moleque monstro. Tenho certeza que tem muito a avançar aí. Tendo as instruções devidas, ele anda com muita gente foda. Ele anda já com os moleques que passa a visão pra ele também. Ele é um moleque pé no chão. Acho que ele não vai se perder, vai crescer cada vez mais. A tendência é ficar mais e mais e mais e mais foda, tá ligado? Então, é isso. Gosto muito do menino Lino, inclusive vai estar rimando essa quinta no Na Pink, hein? Será que ele desbloqueia, cara? O menino tá pra fazer história, hein? Ele já ganhou a aldeia e já ganhou a norte. Falta ganhar a leste e o Ana Rosa. Ambas, ele já chegou na semi. Tá próximo, hein?
Se ele ganhar as Big Four até o fim do ano, ele já faz um feito diferente aí, hein? Poucas pessoas ganharam as Big Four em 2023, né? Na história, muitas. Mas em 2023, poucas ganharam. Então, assim, Lino tem de tudo aí pra ser um dos poucos a fazer isso aí esse ano. Será que o menino Limoneiro faz? Será? Enfim. Tem muito mais que falar não, família. Vídeo de 40 minutos. Não imaginei que esse vídeo seria tão longo, mas muitos assuntos precisavam ser abordados aqui. Esse é só o primeiro vídeo do dia. Pretendo trazer mais 3 pra vocês no caso. E é isso, família. Não tem muito mais que falar. Vejam os próximos vídeos. Fiquem de olho no Instagram da Batalha Dona Rosa. E é isso, família. Tamo junto. Satisfação. É nóis.